Muito bem, nessa videoaula eu vou apresentar para você a arquitetura da aplicação Configura PAF SF. A arquitetura é um pouco diferente do que você aprendeu lá no PAF, tá? Nos DVDs 1 e 2 do PAF SF que foram feitos para o treinamento. Né? Aqui eu estou utilizando o conceito de View, VO, Controller. Ok? Em View eu tenho as minhas janelas. VO são os objetos que representam as tabelas no banco de dados. E Controller é onde está a lógica do meu negócio. Tá? Onde eu carrego aqui as minhas listas de VOs, onde eu instancio os meus VOs e jogo essas informações aqui para as minhas janelas. Tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho esse configuração VO, ou esse resolução VO, já que nós vamos trabalhar com resolução, né? Posição componentes. Olha só, em posição de componentes, eu tenho aqui a tabela SF posição componentes, aqui tem os meus objetos. ID, eu chamo aqui de FID, né? Field ID é o campo ID, tá? ID SF resolução, FID FCF resolução, nome, Fnome, altura, F altura. Para cada campo eu tenho um respectivo aqui. Depois eu faço os meus getSets, tá? Eu crio aí um ID, agora para ser tratado aí a nível de aplicação, né? E retorno aqui o meu campo FID, ou seto o meu campo FID. Legal? ID resolução, nome componente, altura, largura, topo. Assim é definido o meu VO, né? O meu Value Object, objeto de valor, tá? Perfeito. Daí vem o meu controller, né? O meu controller, ele contém as regras do negócio, tá? Que onde eu vou tem os métodos aqui, por exemplo, para pegar a configuração. Então eu instancio aqui o meu VO, é o meu VO de configuração, meu VO de impressora, tá? Seto a minha consulta SQL aqui, olha. Consulta SQL é uma variável string que foi definida aqui acima. Executo a minha consulta, carrego o meu objeto de valor e retorno esse objeto, tá? Isso porque nesse método aqui, é o método pega configuração, eu retorno um objeto configuração VO, que vai representar um registro lá da tabela configuração. Daí eu tenho um outro método aqui, que é para retornar uma lista de posição de componentes. E tenho por fim um método para gravar a posição dos componentes, né? Nós vamos utilizar todos esses métodos aí, tá? E em View eu tenho as minhas janelas, né? Deixa eu mostrar para você a janela configuração. A janela configuração ela tem algumas abas, né? Tem a aba principais, a aba posição dos componentes, balança, diversos e a aba dos arquivos ini, né? Na verdade aqui para o C# são arquivos XML, né? Os arquivos auxiliar e arquivo de conexão. Bom, nessa janela de configuração, o que é que vai acontecer com ela? Eu vou chamar aquele método do configuração controller, o método pega configuração. Esse método ele vai me retornar um objeto com os dados da tabela SF configuração. Aqui está. E esses dados eu vou carregar aqui. Né? Tanto nesses text boxes aqui, tá? Nesses combo box, text box, nesses componentes, como aqui também, olha, em balança, né? Tem um campo lá da tabela SF configuração que armazena os dados da balança. Aqui está, né? Cada pipe desse separa o conteúdo de um dos campos, tá? Então esses dados devem ser carregados aqui e em diversos os dados desses parâmetros diversos aqui devem ser carregados aqui. Arquivo auxiliar e arquivo de conexão, esses arquivos aí eles devem ser carregados. Deixa eu ver se eu encontro eles aqui. Daqui, olha, arquivo auxiliar XML.
tá? Então o arquivo auxiliar ele já está totalmente preenchido, né? Nós temos aqui a tag de SF com a série UGT, a tag MD5 com o arquivo MD5, o estabelecimento com os dados do estabelecimento e por aí vai, tá? E o arquivo de conexão XML, ele vai pegar os dados do banco, ok? Primeiro o SGDB, o banco local e o banco do balcão, né? Qual é o SGDB que você está usando, se é MySQL ou se é Firebird, qual é a pasta de integração, caso você esteja trabalhando aí com a aplicação em rede, né? A aplicação para o treinamento T2T e ERP foi feita standalone, mas esses arquivos aqui eles já estão preparados para trabalhar com a aplicação em rede, né? Por isso BD e BD balcão, tá? Enfim, os dados desses arquivos eles devem ser carregados aqui nessas guias, né? O usuário então ele pode se conectar ao SF e carregar aqui a série UGT do SF e aí atualizar o seu arquivo auxiliar, tá? Então o arquivo auxiliar XML você vai gerar a partir desse configurador aqui, tá? Essa guia, né, arquivo auxiliar e conexão, pelo menos arquivo auxiliar não deve aparecer para o teu usuário, porque quem deve gerar o arquivo auxiliar é a própria software house, tá? Para conexão com o SF, né, nós estamos utilizando aqui o ACBR Framework. Tá? O ACBR Framework ele está bem completo agora, tá? Então nós temos aqui o ACBR SF, né, e é esse ACBR SF que nós estamos utilizando, tranquilo? Aqui, ó, ACBR SF. Esses componentes não visuais, eu criei aqui um formulário para jogar eles dentro, que foi esse data module. Tá? Então todo tipo de componente não visual eu jogo nesse data module aí, tá? Aqui está, a CBRSF, ok? Retornando então aqui na configuração, nós temos por fim o alvo aqui do nosso curso, que é essa posição dos componentes, tá? Que nós jogamos a resolução. Nessa grade nós vamos carregar os dados da tabela SF posição componentes, né? A tabela SF resolução vai ser carregada aqui, ó, os dados da tabela SF resolução, na verdade esse campo, né? E aí quando o usuário ele seleciona uma ou outra resolução, os dados respectivos são carregados abaixo da tabela SF posição componentes. Veja que ela é vinculada à tabela SF resolução, tá? Mas como nós vimos na aula de apresentação, né, o usuário configurar esses dados aqui não é muito legal. Por isso que nós partimos aí para criar esse treinamento que mostra como fazer o layout, né, como carregar ali, arrastar os componentes de forma visual, posicionar os componentes e também alterar suas propriedades. Isso vai ser uma mão na roda para o teu usuário. Se você for disponibilizar isso para ele, certamente ele vai gostar, tá? Aqui no código-fonte da tabela de configuração, vamos só analisar um pouco esse código-fonte. Vou pressionar F7. Veja que eu tenho uma lista estática, que é a lista de posição de componentes, e eu tenho um componente configuração VO, né? Tem um objeto configuração, do tipo configuração VO também estático, tá? Eu vou acessar essa configuração através de outra janela, né? Da janela do caixa. No meu construtor, eu inicializo os componentes, depois eu instancio o meu data module, onde está o meu ACBRSF. Eu seto o auto-generate columns da minha grid componentes, Shift F7 para eu retornar aqui, que é essa grid aqui, olha. Para false, eu não quero que ele gere as colunas automaticamente, tá? Daí eu chamo o método pega configuração. A partir desse momento, os dados da minha tabela configuração, do meu registro, que deve ser apenas um, estão armazenados no meu objeto configuração, tá? Carrega dados da configuração. O que é que esse cara vai fazer? F12. Ele vai pegar os dados do objeto configuração e vai jogar aqui nos meus componentes, nos meus controles. Então vem, olha, os dados da aba principal, os dados da aba posição dos componentes, a aba balança e a aba diversos. Veja que tem alguns exercícios aqui para você fazer. Onde tem tudo, leia esse exercício. São exercícios para você realizar, tá? Retornando então no meu construtor, depois que eu carrego os dados da configuração, eu peço para ele configurar o ACBR. F12. O que é que o configura ACBR faz?
ele pega o ACBR-SF que está no Data Module e seta o modelo, a porta, o timeout, o intervalo após o comando e o baud, pegando esses dados de configuração. Daí eu ativo o ACBR-SF, né, e se der algum problema eu informo aqui para o usuário quais são os problemas que apareceram. Tá? Retornando ao construtor. Depois de configurar o ACBR, eu carrego o arquivo auxiliar. F12 para eu ver esse procedimento. Então aqui eu instancio um arquivo XML, né, pego o arquivo auxiliar, daí eu vou jogando os dados do arquivo auxiliar que estão criptografados nos meus controles. Tá? Para isso eu chamo o método desencripta lá da biblioteca. Observe que além de view, vo e controller, eu tenho uma pasta útil. Nessa pasta útil eu tenho a biblioteca, tem algumas funções nessa biblioteca, tenho algumas constantes que eu utilizo, tenho esse DB Connection, que é que faz a conexão com o banco de dados, né, faz o controle da conexão, e tem o log, que é para controlar, se der algum problema ele vai jogando aí um log aqui nesse arquivo, debug log path. Tá bom? Carrego então os dados do arquivo auxiliar, né, em cada uma das abas, a aba principal, a aba parâmetros, e aqui os dados do arquivo conexão, né, eu vou carregar lá na aba conexão. Legal? Se o ACBR-SF estiver ativo, eu jogo o número de série e o grande total do ACBR-SF, né, do SF no caso, aqui ó. Tá descriptografado, e aí você pode salvar o arquivo auxiliar, atualizando então a série e o GT, e pode mandar para o teu usuário. Voltando ao construtor, o que é que nós ainda temos aqui? Carreguei o arquivo auxiliar. Pronto, daí eu seto o combo box resolução para 0, né? Aqui vem o método carrega o arquivo auxiliar que nós já vimos. Salvar arquivo auxiliar, ele vai fazer o contrário do que foi feito aqui, né? Eu estava pegando os dados do XML, desencriptando e jogando no controle. Agora eu estou pegando o dado do controle, encriptando e jogando no XML. Tá? O caminho inverso. Isso no arquivo auxiliar. No arquivo de conexão, os dados não estão encriptados. Carrega dados da configuração nós já vimos, configura CBR nós também já vimos. Aí tem aqui alguns eventos de clique nos botões, né? E o botão 3 clique, que é o que vai nos interessar a partir de então. Ele instancia um F-caixa, formulário caixa, e exibe esse formulário, né, para nós trabalharmos com ele. Tá? Então essa pequena aula aqui é para você se situar aí na arquitetura, né, desse configura path-SF, que é um pouquinho diferente da arquitetura que foi utilizada para construir a aplicação lá nos DVDs 1 e 2.